A palavra certa para destacar esse governo é cuidado. É cuidado, deputada Reginete, é cuidado com o que há de melhor no Brasil, que é o povo brasileiro, que é a vida do povo brasileiro. E que o antigo presidente, genocida, não cuidou do povo brasileiro. Eu gostaria de saber onde é que estavam esses deputados da extrema-direita, pertencentes ao antigo governo, quando quase 700 mil pessoas morreram de Covid por causa da negação da vacina, do tratamento imediato. Onde é que estavam esses extremistas quando em Manaus o povo precisava de oxigênio e não tinha ninguém aqui para fazer a defesa daquele povo? Eu quero saber onde é que estavam esses deputados que durante 4 anos não foi construída uma casa para o povo brasileiro. Eu gostaria de saber onde é que estavam esses deputados quando a gasolina chegou a quase R$10 e eles estavam quietos porque o presidente era deles. Eu gostaria de saber onde é que estavam esses deputados quando 33 milhões de brasileiros voltaram, deputada Benedita, para o mapa da fome e eles estavam quietos. Eu gostaria de saber onde é que eles estavam quando os índios lá na Amazônia estavam sendo dizimados e eles estavam quietos. Então a palavra é cuidado. E o presidente Lula está trabalhando dioturnamente para resgatar esse cuidado com o que há de mais importante do Brasil, que é a vida, que é o respeito ao ser humano. Eu digo isso, senhora presidente, porque todo dia a gente vem para essas tribunas falar uma coisa boa do governo. Todo dia. Agora tem deputado que assinou essa CPI da investigação lá do 8 de janeiro. Gente, eles mesmos filmaram quebrando essa casa. Foi os bolsonaristas com a camisa do Bolsonaro quebrando essa casa e filmando. Eles produziram as provas contra eles mesmos. Aqueles que estão presos lá, eles produziram as provas contra eles mesmos, eles quebraram. Eles quebraram isso aqui, o Palácio Planalto, o Senado, quebraram tudo, um absurdo. Onde é que estavam esses deputados? Agora nós queremos saber, sim, por isso que tem uma investigação, quem é que financiou. Eu espero que nenhum deputado dessa casa financiou equalizados de terrorismo que tivemos aqui no Brasil. Mas eu quero falar de coisa boa. Hoje, deputada Benedita, seja registrado os anais dessa casa, através dos meios de comunicação, vamos estar às 11 horas com esse maravilhoso programa do Bolsa Família, ampliado para a população brasileira, com o reforço de R$150 por filhos menores de 7 anos, R$50 de 7 a 18 anos e as gestantes. Isso é cuidar do povo brasileiro. Isso é respeito pelo povo brasileiro, que o presidente Lula, em 60 dias, está trabalhando mais do que o antigo, que ficou 4 anos andando de moto e comendo camarão. Muito obrigado. Quero ocupar essa tribuna hoje no sentido de comemorar esse dia onde nós vemos o lançamento do novo Bolsa Família. Nós temos uma realidade no país, nos últimos anos, onde a fome cresceu, somado-se à questão do desemprego, a da desesperança, e ao mesmo tempo, mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras não conseguindo sequer fazer uma refeição por dia. Mais de 50% da população brasileira com alguma forma de insegurança alimentar. Esse é o legado que nós vimos deixado pelos governos, pelos últimos anos de desgoverno que nós tivemos nesse país. E o que nós temos como maior desafio de todos no novo governo Lula é sim erradicar a fome como já fez no passado, onde somando-se ao pleno emprego, nós vimos o povo brasileiro tendo o direito de tomar café, almoçar e jantar. Essa foi uma realidade que nós vivemos. Então, eu tenho a convicção de que nesses pouco mais de 2 meses de governo Lula, nós já vimos um conjunto de iniciativas, como a retomada da política do Minha Casa Minha Vida, a retomada de obras paralisadas, ao mesmo tempo a valorização de bolsas da CAPES, valorizando a ciência, ao mesmo tempo o fortalecimento das políticas na área da questão da vacinação pública. E agora, entre outras tantas, agora nós vemos no dia de hoje o lançamento do novo Bolsa Família, que foi referência no mundo e que agora vai ser retomado no nosso país para que nós possamos ver comida no prato, que as pessoas possam ter renda, que as pessoas, de forma articulada, com políticas vendo as crianças dentro da escola, combatendo a questão do trabalho infantil, na soma de esforços nós vemos logo aí adiante o Brasil voltando a ter a oportunidade de ver o seu povo com a dignidade de ter poder se alimentar, poder ter segurança alimentar. Então é dessa forma, senhora presidenta, que nós comemoramos esse dia, comemoramos o novo governo Lula, que vai recolocar esse país não só como referência internacional, mas esse país a serviço do povo brasileiro, principalmente as pessoas mais necessitadas que foram excluídas nos últimos governos, seja pelo desemprego e seja pela fome que voltou.
Só para concluir, nós vamos trabalhar, senhora presidenta, junto com o governo Lula, para, mais uma vez, erradicarmos a fome. Dignidade para o povo brasileiro. Num dia tão especial, para quem passou aqui os últimos 7 anos, vendo dia a dia ser demolido as políticas públicas, ver uma quadrilha dentro do Palácio do Planalto, ver um genocida imitando as pessoas morrendo nos hospitais, ver uma família com a maior história de corrupção, uma quadrilha liderada pelo seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, que, aliás, fugiu desse país, mente, engana. Se for julgado pelas mentiras e os crimes que ele cometeu e uma parte do seu grupo, será condenado a vida inteira. E nós hoje, deputada Benedita, estamos aqui com o prazer de estar de alma lavada, saber que o povo negro desse país, que o povo pobre desse país, que o povo trabalhador, que as classes médias, que parte dos empresários tiveram clareza que esse país é grande e que precisava ter um presidente para voltar a olhar para o povo brasileiro pensando em gente. 11 horas o presidente Lula lança o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de dignidade. Levar para cada mãe que tem filhos e filhas até 6 anos de idade, R$150. Às vezes as pessoas falam, mas é pouco, isso é uma migalha. Mas a mãe que já viu seus filhos passarem fome, sabe quanto representa esta renda digna para a nossa população. Por isso eu quero parabenizar o presidente Lula, todos os ministros, em nome de Wellington Dias, esse grande homem que lidera hoje o Ministério do Desenvolvimento Social e toda a sua equipe, para que o povo brasileiro possa sonhar, viver e dormir todas as noites, sabendo que no outro dia não terá a sua cozinha vazia. Obrigado, presidenta. Eu queria começar essa fala saudando aqui o nosso ministro Fernando Haddad, por uma das medidas tomadas ontem no aspecto econômico, que foi a criação de um tributo, ou a implantação de um tributo para a exportação do óleo bruto, do petróleo bruto extraído pela Petrobras e por outras petroleiras no solo brasileiro. Isso é importante dizer, porque esse tributo não tem aspecto inflacionário, ou seja, ele só vai incidir aquele óleo que é produzido aqui e vendido no exterior. Portanto, isso pode ser uma boa medida e eu queria invocar aqui esse Congresso Nacional para ficar muito atento a ela. Porque eu vi alguns articulistas colocando isso como um malefício à competitividade do óleo bruto no mercado internacional. No entanto, a Petrobras anunciou ontem um lucro de 180 bilhões só no ano passado. De que serve a gente ter uma empresa que explora as nossas riquezas para manter um lucro exorbitante sem pagar tributo? Aliás, nós vamos debater aqui a MP do CARF. Vocês sabem qual é o maior devedor do CARF? Do governo, que está lá no CARF para poder discutir as suas dívidas? A própria Petrobras, porque a gestão da Petrobras, de maneira esperta, fez com que várias de suas subsidiárias foram abertas no exterior para não pagar tributo aqui no Brasil. Portanto, essa é uma medida interessantíssima do aspecto econômico, porque não tributar aquilo que é exportado como excedente para o exterior, porque exportar aquilo que a gente produz e usa no dia a dia, alimento, petróleo, pode produzir inflação e está produzindo inflação na nossa economia. Pode ser uma medida interessante. Um outro ponto, a questão da reoneração dos combustíveis, que ao contrário do que vociferaram vários bolsonaristas aqui ontem, não é aumento de tributo, é uma recomposição, porque eu não vi essa coragem toda quando o Mourão, no final do ano, no apagar das luzes, desonerou setores de maneira, sem discutir com a sociedade brasileira de maneira duvidosa, vários setores da economia, criando um prejuízo bilionário no caixa do governo, o que afeta diretamente os investimentos sociais que o nosso país precisa. Portanto, essa reoneração não foi feita ao apagar das luzes, era um compromisso da política econômica de ter previsibilidade nas suas ações de políticas públicas. Isso não vai gerar inflação, vai ser rapidamente absorvido pelo mercado e mais, no caso do etanol, que a reoneração foi ínfima, para que a gente possa fortalecer uma política de combustíveis limpos, tornando o etanol competitivo perante a gasolina, aliás, um combustível que gera muito emprego no interior do nosso país. População de Cajamar, saudando pelo aniversário que completou semana passada, são 64 anos de muita história. Desejar aqui um abraço para o nosso prefeito Danilo Joan, para o Francisco Tainan, que são grandes amigos daquela cidade. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje é um dia histórico para o país. O nosso governo, o presidente Lula, lançará às 11 horas
o programa O Novo Bolsa Família. Um programa que foi extinto em 2021 pelo governo anterior, o governo Bolsonaro, e foi visto como um dos programas de maior transferência de renda pelas organizações internacionais, como a ONU e outros organismos internacionais. Um programa que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da condição de miseráveis, que deu cidadania e segurança alimentar para milhares e milhões de brasileiros e brasileiras. E quem conhece a periferia das grandes cidades, e especialmente o Nordeste brasileiro, que é a nossa região, sabe muito bem, e quem tem sensibilidade e compromisso humano com os mais pobres, todo mundo sabe o impacto que esse programa teve na vida das famílias brasileiras. Uns, no passado, diziam que era um programa, era uma esmola. E o programa foi se aperfeiçoando de tal forma que até as nações mais desenvolvidas do mundo começaram a observar, a copiar e a levar em consideração como um instrumento importante de combate à pobreza em várias partes do mundo. Pois bem, esse programa foi desmontado e fizeram em 2022, além de ter extinto o programa, acabado o programa, fizeram a maior gastança eleitoral, incluindo 1 milhão de pessoas que sequer tinham o direito de receber esse benefício, numa tentativa fracassada de vencer a eleição o ano passado. 60 e poucos dias de governo, nós estamos lançando hoje às 11 horas no Palácio do Planalto, deputada Benedita, o novo Bolsa Família. E isso deve ser visto como algo fundamental naquilo que é compromisso do novo governo de combater a pobreza que já atinge mais de 33 milhões de pessoas. Esse programa, com os condicionantes que ele inclui, vai dar, na área da saúde, na área da educação, na área das políticas públicas em geral, condições para que o nosso país se reencontre com aquilo que foi, no passado, a maior vitória do nosso governo, que foi tirar o Brasil do mapa da fome. Levar o Brasil novamente para o mapa da fome. Milhões de pessoas passaram a não ter sequer o direito de comer 3 vezes por dia. Introduziram um elemento gravíssimo numa nação que tanto produz alimentos como a nossa, as pessoas não terem minimamente segurança alimentar para sobreviverem. Esse programa, portanto, depois de muito trabalho, de identificação das condicionantes que precisam ser colocadas, rever as listas e o CAD único que foi desmontado pela irresponsabilidade fiscal, tributária e social do governo anterior. Depois de tudo isso, o ministro do Desenvolvimento Social, o ex-governador Wellington Dias, ao lado de todos nós que temos compromisso no combate à pobreza no nosso país, no combate à fome, nós vamos juntos lançar, que eu aproveito para convidar todos os líderes, vice-líderes e a Câmara Federal como um todo, para partilharmos juntos esse momento tão especial que é o lançamento do novo Bolsa Família. O novo Bolsa Família apresenta mudanças importantes. A primeira delas é definitivo. Todas as famílias receberão no mínimo R$600. E é definitivo. Vou repetir, definitivo. Segundo, teremos um adicional de R$150 por criança de 0 a 6 anos. E a previsão é nós atendermos mais de 8 milhões de crianças em situação de absoluta vulnerabilidade social. Isso é fundamental. 8 milhões de crianças que serão beneficiadas. Por exemplo, uma família do meu sertão cearense, que tem 3 ou 4 filhos, nessa idade de 0 a 6 anos, para cada uma delas ter um acréscimo de R$150. Portanto, nós teremos, no mínimo, pelas projeções iniciais, cada família que vai receber o Bolsa Família receberá pelo menos, no mínimo, R$900. Isso é muito importante. Quase um salário mínimo que as famílias brasileiras vão receber. Terceiro elemento importante do novo Bolsa Família, o benefício adicional de R$50 para os adolescentes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, porque também é um público que está dentro de um processo de vulnerabilidade social muito grande. Além disso, deputada Jaqueline, minhas companheiras de bancada que nos acompanham nesse momento, as mulheres gestantes terão também um adicional de R$50. Esse programa lançado hoje vai resgatar aquilo que para nós é fundamental, resgatar as famílias que não estão incluídas no mercado de trabalho e que, portanto, precisa que o Estado cuide delas.
Quando a gente fala aqui que nós queremos um Estado forte, organizado, fiscalmente equilibrado, é para ele um Estado forte, é para cuidar dos que mais precisam. Estado forte tem que investir nas pessoas, tem que investir num programa tão importante como esse, que é o Bolsa Família, que nós lançaremos daqui a pouco. Todo o esforço que nós fizemos, lembrem os senhores e senhoras, o ano passado, quando nós aprovamos a PEC da transição, que nós chamamos de PEC do Bolsa Família, diziam que era algo que não ia dar certo, alguns votaram até contra essa PEC que nós votamos no ano passado, que muitos de nós e vocês não estavam nem aqui. Votaram contra o Bolsa Família, votaram contra as famílias receberem os R$600, porque o governo que passou, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ficou até o dia 31 de dezembro. Ele não ia dar os R$600 se tivesse sido eleito. Portanto, nós estamos, presidenta Benedita da Silva, resgatando algo que para mim é a alma do nosso governo. Cuidar das pessoas que mais precisam. Como disse o presidente Lula, o lema não é governar, é cuidar do Brasil, cuidar das pessoas, cuidar das famílias que tanto precisam da assistência social do Estado brasileiro. E esse programa, senhora presidente, que nós vamos lançar daqui a pouco, vai fazer, no meu entendimento, a maior revolução novamente no combate à miséria, no combate à fome, que o mundo todo olha para o Brasil e percebe que um Brasil gigante como o nosso, rico em produção de alimentos, que exporta 3x4 para vários países, como pode o governo anterior deixar mais de 33 milhões de pessoas sem ter o direito de comer 3 vezes por dia. O Brasil vai voltar, as famílias brasileiras, presidenta, as famílias vão voltar a comer por dia, e é por isso, presidente, aqui eu concluo parabenizando Vossa Excelência e todos aqueles que daqui a pouco estaremos juntos lá no Palácio do Planalto para comemorarmos, estarmos juntos, porque isso aqui é independente de partido de governo. Quem tem compromisso com a vida humana tem que defender, e nós vamos aprovar essa medida provisória. E finalmente, para anunciar publicamente, não tem essa que eu ouvi nos jornais de ontem para hoje, que nós vamos deixar a MP dos combustíveis caducar. Não tem essa, nós vamos votar como vamos votar todas as medidas provisórias que estão tramitando, porque elas integram esse esforço social e fiscal que o ministro Haddad está fazendo para colocar o Brasil nos trilhos. Muito obrigado, senhora presidente. Que é o mês que marca o dia 8, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Esse dia que foi pensado para evidenciar dificuldades que mulheres trabalhadoras sofrem. E, infelizmente, de lá para cá, desde que esse dia foi pensado, inaugurado, de lá para cá, a gente ainda tem muitas barreiras na vida das mulheres, barreiras que se impõem para que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho e produzir as suas vidas. Então, é importante, nesse mês de março, a gente apresentar propostas, apresentar iniciativas, especialmente a partir dessa Casa Legislativa, para melhorar as condições de vida das mulheres trabalhadoras. E, nesse sentido, eu apresento um projeto que altera o dispositivo da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, para dispor sobre tramitação prioritária dos processos administrativos que figurem como parte interessada a pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Além das dificuldades, além das barreiras no mercado de trabalho, as mulheres ainda são ameaçadas dentro do seu próprio lar. O lar é o local mais perigoso para as mulheres. Isso tem que ser transformado, isso tem que ser mudado, e esse espaço é um espaço privilegiado para que a gente possa produzir a condição de transformação e saída desse universo de violência machista que se impõe para as mulheres. E uma outra coisa importante de dizer aqui é a importância do novo programa Bolsa Família, do quanto isso impacta a vida das mulheres, o quanto isso é significativo para a vida das mulheres. A gente vive num país onde mais da metade das mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos estão desempregadas. Então, o Bolsa Família tem um papel fundamental nessa retomada econômica do nosso país, e não poderia ser diferente pensar que essa retomada econômica tem que olhar as questões do cuidado, tem que olhar as mulheres, tem que olhar renda para as mulheres, e o Bolsa Família tem esse significado tão importante. Muito obrigada, gostaria que a minha fala constasse na comunicação da Câmara. Obrigada.